portal Metrópolis divulgou uma fake news afirmando que a Polícia Federal teria apreendido uma Ferrari e um Porsche durante uma operação no Sindinap, entidade ligada ao sindicalista Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E Pimenta aproveitou para desmascarar na CPI do INSS. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Dai, eu vi essa notícia, vi que estavam tentando ligar ali a coisa, né, da ação no Sindinap com o irmão do Lula. Já achei esquisito, mas é pior ainda, então. É isso, Ana. Infelizmente é pior ainda. A gente, inclusive, chegou a falar aqui que, logicamente, tudo precisava ser apurado e que deveria ter uma investigação sobre o que vem acontecendo em relação ao roubo do INSS. Já se tem comprovado, isso aqui não é para inocentar o Lula, nem o irmão do Lula. Já foi comprovado que toda a maracutaia ela começou no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro teria, inclusive, sido avisado que existiam irregularidades e nada foi feito. Diante dessa CPI, que é uma CPI muito midiática, porque, assim, a CPI ela tem que acontecer quando a Polícia Federal não consegue cumprir o seu trabalho. Se a Polícia Federal ainda está investigando e consegue cumprir ali o seu trabalho, não haveria, então, a necessidade de uma CPI. Mas a CPI acontece como uma resposta para a sociedade, inclusive. Até aí, Ana, tudo certo, tudo bem. Mas a gente tem um problema que é a tentativa da extrema-direita de tentar agora desmoralizar o presidente Lula através do seu irmão, que é um sindicalista e inclusive ele é chamado de Frei por causa da sua atuação, uma atuação humilde, uma atuação generosa, é o Frei Chico. Todas as pessoas que conhecem, têm contato com o Frei Chico, que já é uma pessoa que passou dos 80 anos, comentam sobre a sua atuação, que em nada é uma atuação voltada para benefício próprio. O Lula também é um sindicalista, vale lembrar disso. Alguém com o título de irmão do Lula poderia estar em qualquer cargo, não só do governo, mas cargos políticos, porque ele automaticamente seria impulsionado aí por ser o irmão do presidente. E é importante que a gente perceba que existe uma diferença entre a família Bolsonaro e a família Lula, porque o irmão do Lula não está ocupando cargos públicos. Já o Bolsonaro fez questão de colocar todos os filhos e quem podia e quem não podia dentro dos gabinetes. Até a ex-esposa, até a esposa atual e por aí vai, né? Acho muito importante que a gente fale sobre isso, inclusive, quem era acusada pelo esquema de rachadinha que foi investigado no gabinete de Carlos Bolsonaro era uma ex-mulher do Bolsonaro, a mãe do Jair Renan, né? Então é importante que a gente perceba quem são essas pessoas que geralmente são acusadas. Dito isso, Ana, vamos ver a matéria da revista Fórum, perdão, que fala sobre Metrópolis, que aponta justamente que foi um erro coletivo. A revista Fórum traz a Metrópolis, mas a Metrópolis está fazendo uma cobertura péssima em relação à CPI do INSS, do ponto de vista de criticar realmente o presidente através de informações que são, nesse caso, não confirmadas, e a gente pode falar que é fake news, porque isso não existiu. Perdão, aqui a matéria da revista Fórum traz que a Metrópolis inventa fake news contra o Frei Chico, e é mentira que houve apreensão de Ferrari e Porsche no Sindinap, que é o sindicato que o Frei Chico ele tem um cargo. Só que eu vou até trazer um vídeo do Pimenta explicando como é o cargo do Frei Chico dentro do sindicato. Na última quinta-feira 9, o portal da Metrópolis publicou uma reportagem assinada pela jornalista Mirelle Pinheiro, que é uma jornalista especializada em política, sobretudo nessas investigações da Polícia Federal envolvendo políticos, dando a entender que a Polícia Federal teria apreendido carros de luxo como Ferrari e Porsche, endereços ligados ao Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas Idosos, do qual José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula, é vice-presidente. Ferrari, e aí, né, essa matéria traz exatamente isso, entre aspas. Veja, carrões apreendidos em operação contra sindicatos ligados a irmão de Lula. E o Ferrari Porsche antes, com dois pontos.
é o título da matéria, a informação é falsa, a reportagem da revista Fórum teve acesso aos autos circunstanciados da busca e apreensão da PF e confirmou que não houve apreensão de veículos de luxo em endereços relacionados ao Sindinap, a seus dirigentes ou a Frei Chico, no que foi recolhido pela Polícia Federal nos locais ligados ao sindicato, se restringe a documentos e computadores. É só isso que consta nos registros. E é muito importante que a gente traga isso. Aí, Ana, eu vou te pedir para mostrar, né? Essa aí foi a matéria, ó. Ferrari e Porsche, veja carrões apreendidos em operação contra sindicato ligado ao irmão de Lula. Quem lê isso vai dizer, poxa, a operação prendeu carros, né, de Lula, do irmão de Lula, tá vendo aqui, é tudo corrupto. Eu diria isso. Sem acesso aos autos, você é induzido a esse erro, infelizmente. Inclusive, eu gostaria de dizer que isso não é nenhuma crítica à Mirella. Eu gosto muito da coluna da Mirella, porque eu acompanho a operação Overclean da Polícia Federal, que envolve muitos nomes, dentre eles o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o ex-prefeito ACM Neto. A Mirella faz essa cobertura, uma cobertura muito boa, mas isso aí isso não é nem uma barrigada, isso tem uma outra prática, e uma prática do portal da Metrópolis, isso tem um direcionamento, e é um direcionamento para induzir o cidadão, a induzir o leitor a uma ideia de que aquelas pessoas estarão envolvidas. Isso é muito delicado, sobretudo que a polícia segue investigando, não à toa foi recolher mais materiais. E essa matéria, logicamente, foi replicada em vários outros portais, a própria revista Fórum, Ana, acho que não precisa mostrar, mas logo em seguida traz o termo, né, do que foi apreendido no local, e não tem apreensão de veículos, não tem, né, se trata de uma fake news, de fato, isso ficou comprovado. Inclusive, o advogado do sindicato fala sobre mau jornalismo, vai ter toda uma apuração aí por trás, talvez um processo que vai ser identificado. Mas eu vou te pedir para trazer o vídeo do Pimenta, o que o Pimenta falou na CPI, porque é bem interessante que ele traz justamente, ele questiona o que aconteceu em relação ao Frei Chico, mas ele também explica qual é o cargo de Frei Chico dentro deste sindicato, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que sim, também é um sindicato que teve casos de envolvimento de pessoas que não teriam aprovado o desconto e tiveram desconto aprovado. Vou te pedir, na verdade, o desconto retirado, não aprovado, mas retirado, e é um dos sindicatos que está sendo investigado. Vou te pedir para soltar o vídeo, Ana, por favor. Foi eleito vice-presidente do Sindinap como uma homenagem à sua história e à sua trajetória. O Frei Chico nunca exerceu funções administrativas ou financeiras do Sindinap. O Frei Chico é uma figura, liderança simbólica, admirado e respeitado pelos sindicalistas de todo o Brasil. Sempre teve funções políticas, nunca funções administrativas ou financeiras. Diferente do que mentiram aqui hoje sobre ele, o Frei Chico nunca precisou receber dinheiro do sindicato, como foi mentido aqui hoje que ele foi para a diretoria do sindicato para receber dinheiro como sindicalista. Esse tipo de preconceito escroto que essa gente espalha sobre os sindicalistas. Veja o desprezo que eles falaram quando foi dito aqui que o sindicato tem hotéis e colônias de férias. Como se trabalhadores, trabalhadoras, aposentados e aposentadas não pudessem ir para colônias de férias. Eles expressam aqui esse ódio, esse desprezo que ele tem pelas pessoas mais humildes, pelas pessoas mais pobres, que é o mesmo desprezo e o ódio que eles têm pelo presidente Lula. E sabe por quê que eles acham que o Frei Chico é um corrupto ou um ladrão? Porque eles medem as pessoas pela régua que eles têm. E eles sabem que se eles estivessem na posição do Frei Chico, como irmão do presidente da República, eles aproveitariam para roubar. Porque eles fazem parte do time do Bolsonaro. Continuamos daí, que tá sem a marcação do final aqui. Sim, perdão. Sim, mais um pouquinho, por favor. Mais um minuto para o líder, por favor. Pode, e aquele continue, excelência. Que é a CPI essa gente de sempre, né? Eles têm senhor presidente. estratégias. Sim.
mede as pessoas pela sua régua. Para eles, o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro que enriqueceram na política, o Queiroz, o Adriano da Nóbrega, que era o braço armado da milícia no Rio de Janeiro, são pessoas... Senhores, por favor. Não conseguem calar, não. Por gentileza. Abre essa... Prossiga, líder, por favor. Pronto, Ana. Eles admiram... Exatamente isso que a gente mostrar, sabe? Porque eles, a CPMI, ela deveria ter um papel, CPMI, CPIs, de trazer informações novas, mas não como um circo, como é muitas vezes. E aí eu sempre falo, circo e volto, gente, não é um termo depreciativo com os circenses, mas eles fazem de uma pataquada aquilo que está acontecendo, como se fosse uma brincadeira aquele espaço, como se não merecesse legitimidade, não fosse levado a sério. É nesse sentido. E aí o Pimenta, ele comenta, né, que, inclusive, que essa CPMI acaba sendo exposto e contraditório, porque eles utilizam matérias que são induzidas ao erro ou são fake news de verdade. Ele faz essa crítica, ele explica que não houve Ferraris nem Porsche, muito menos apreensão de valores de alto nível ligado ao sindicato, pelo contrário, que até então não se consegue ligar o Frei Chico a nenhuma irregularidade, até porque ele não teve nenhuma atuação administrativa dentro do sindicato. É um cargo de homenagem a ele pela sua atuação política, ele é vice-presidente do sindicato nesse sentido, mas sem função administrativa, o que é muito comum, e a gente espera que, de fato, tudo se esclareça, mas a gente tem certeza que a gente vai ter ainda muitos políticos da extrema-direita metendo o dedinho, utilizando esse caso para queimar a imagem do presidente Lula, e 2026 está na porta. É isso, Ana. Dai, eu acho que esse teu último comentário resume a questão aí. 2026 está na porta. E, infelizmente, eu acho que a gente pode esperar mais desse tipo de coisa quanto mais próximos nós estivermos, né, das eleições em 2026. Eu tinha visto, né, como eu te falei, essa mesma abordagem e não tinha sido no Metrópolis, tá? Você veja como a coisa espalhou, assim, né? A forma de contar no jornalismo é muito importante, né? Quando você escolhe dizer assim, aprendeu tal coisa num sindicato ligado ao irmão do Lula, é uma escolha consciente, discursiva, que cria essa relação entre Lula, né, o irmão do Lula, e a apreensão no sindicato. Mas olha quantos saltos precisaram ser feitos nessa frase para conectar uma coisa com a outra, porque a apreensão sequer foi no sindicato onde ele atua, a função dele nesse sindicato sequer é uma função econômica, né, financeira, sabe, todas esses saltos discursivos vão sendo feitos para que você consiga criar uma relação interpretativa entre o Lula e um caso de corrupção e um caso de crime, né? Eu tinha visto uma matéria, agora eu não vou lembrar onde que era. Era uma matéria em audiovisual que apresentava mais ou menos com essa estrutura, assim, também. Apreensão em sindicato, irmão ligado ao Lula, tarará, tarará. E lá no final, depois da matéria toda, dizia... mas os carros não foram apreendidos no sindicato onde o irmão do Lula atua. Correto? Tá. Assim, né, a informação correta está ali, mas, de novo, é uma sacanagem discursiva, porque você gera essa possibilidade de interpretação, e depois que a coisa já está interpretada desse jeito, né, de propósito, não adianta explicar que o focinho de porco não é tomada, né? Aí você já espalhou, olha, ligado a... Essa coisa do ligado a é muito grave no jornalismo, sabe? É utilizada, aliás, em todo o espectro político como uma forma de fazer uma ligação forçada aí entre os assuntos, né? E ao cabo, um uso político de uma notícia, né? Não é a primeira vez, e infelizmente tenho certeza que não vai ser a última, né?
Vamos lá, mas é bom que essa informação esteja corrigida. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Vamos lá, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Bora lá.